se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Mateus 17:20. Grão de mostarda, semeando palavra de vida. Que a graça do nosso Pai Celestial esteja com você, com a sua casa, com toda a sua família. A palavra de Deus, no Evangelho de São Mateus, capítulo 18, o versículo 20, as palavras de nosso Senhor Jesus nos garante que todas as vezes que nós o buscarmos em oração, todas as vezes que nos juntamos a um grupo de pessoas de fé, por menor que seja esse grupo, Jesus ele garante que a presença dele estará ali naquele lugar. Então ele falou em Mateus capítulo 18, versículo 20, dizendo: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Analisando esta passagem de nosso Senhor Jesus, nós podemos compreender a prioridade que Jesus ele coloca nesta passagem, a prioridade de que ao se reunirem um grupo de pessoas no seu nome, ele estará presente no meio dessas pessoas. E sabe, quando a gente começa a analisar as palavras de nosso Senhor, o que realmente está no seu coração, o que nós podemos compreender com estas palavras de nosso Senhor é que a unção na presença de Deus, ela não se mede pelo número de pessoas. Jesus ele não está falando de quantidade, de número de pessoas para que a presença dele esteja ali. Não é pelo número ou pela quantidade de pessoas que vai se medir a presença de Deus, a unção de Deus. Veja que o que nosso Senhor Jesus ele está falando quando ele diz: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí estou eu no meio deles. Jesus ele está mostrando que a comunidade é o lugar da presença de Deus, a presença de Jesus. É a prática da oração, a oração comum, vinda de dentro do coração. É a prática da oração comum que nos une a Jesus e transmite a certeza de que o Pai Celestial atende às nossas necessidades. Então, quando a gente nos voltamos para entendermos as palavras de nosso Senhor, o que Jesus está falando é que não precisamos de uma grande multidão para que Deus se faça presente e nos ouça. Nós, muitas vezes, queremos que haja uma grande multidão dentro da igreja ou em algum grupo de oração, algo que venhamos fazer dentro da comunidade. Às vezes, há um grupo pequeno de pessoas e a gente se entristece por ter poucas pessoas. Poderia ter vindo muitas, poderia ter uma grande multidão. Mas quando se reúne um grupo tão pequeno, às vezes nós nos entristecemos. Mas olha que Jesus ele está declarando, ele está mostrando que para Deus não importa a quantidade ou o número de pessoas que estarão reunidas. Jesus está falando de 2 ou 3, mas mesmo que seja um ser humano, uma pessoa que busque a Deus de todo o coração, a presença de Deus, ela vai se fazer presente aonde aquela pessoa estiver, seja uma, seja 2 ou seja 3. Porque Jesus está falando, onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, eu estarei no meio deles. Mas lá em Jeremias também diz
buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes. Jeremias também, ele não está falando de quantidade de pessoas. Jeremias não está falando de multidão. Jeremias não está nem citando a quantidade. Jeremias, ele está falando em 29:13. Se buscar a Deus, não importa que seja uma, duas ou três ou quatro, mas aquele que busca a presença de Deus, ela desce aonde aqueles que estão buscando e se faz presente. Então a presença de Deus não se mede por quantidade de pessoas. O que Jesus está falando é, aonde estiver duas ou três. Então a presença de Deus, a unção do Espírito Santo, ela não é medida pela quantidade de pessoas. Seja um culto de oração, seja um culto, seja uma celebração, não importa a quantidade de pessoas, ainda que tenha duas pessoas, a presença de Deus, a unção do Espírito Santo, a ação de Deus no meio daquela comunidade é a mesma quantidade de que se estivesse uma grande multidão. Então, vamos entender que quando nos reunimos no nome de Jesus, a presença dele vai estar lá aonde estivermos. Jeremias capítulo 29, versículo 13, como falamos, está escrito: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jesus aqui está falando duas ou três. Jeremias já está falando que se buscardes a Deus, nós o encontraremos. Jeremias, ele não está colocando nenhuma, nem duas, nem três, nem uma multidão. Ele está colocando que aquele que busca, encontra. O próprio Deus fala na sua palavra: aquele que busca, o encontra. Aquele que pede, o recebe. Aquele que bate na porta, a porta se abre. Então, veja que a autoridade da comunidade, a autoridade de um povo, ela vem de Deus. E o lugar da ação de Deus é na comunidade, quando ela está reunida. Então, quando a comunidade está reunida, há uma autoridade sobre ela que vem de Deus. E a ação de Deus, ela é presente aonde está aquela comunidade reunida em oração. Olha o que Jesus, ele diz também em Mateus 18, versículo 19, nós lemos o 20. Jesus, ele diz: também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Aí ele continua dizendo: porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então a autoridade da comunidade vem de Deus. E o lugar da ação de Deus, aonde ele age, é a comunidade reunida. Que você possa guardar essas palavras no seu coração e crer que quando nos reunimos, que quando buscamos a Jesus em oração, pela sua palavra, ele vai estar presente. E com certeza a ação de Deus será forte sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E eu convido você, nesse momento, a unir a sua fé junto comigo e orar comigo. Porque quando nos unimos, como disse Jesus, eu estou aqui no nosso estúdio, você está em casa, no trabalho, não sei aonde você está, mas nós estamos nos reunindo agora, através deste vídeo. E quando nos reunimos, quando a comunidade se reúne, há a autoridade que vem de Deus e a ação de Deus se manifesta no meio da comunidade reunida. Então una a sua fé junto comigo agora e vamos orar ao nosso Pai Celestial no nome do Senhor Jesus Cristo,
porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Quando oramos, os céus se abrem. Deus, do seu trono de glória, ouve o nosso clamor e se apressa em responder à nossa súplica. Creia no seu coração e junte-se a nós. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós cremos na Tua Palavra, que quando nos unimos e nos reunimos em fé, em espírito e em verdade, o Senhor se faz presente em nosso meio. Nesse momento estamos reunidos no Teu nome, que o Senhor alcance a todas as pessoas nesta hora, nesse exato momento, aqueles que estão precisando serem tocados pela Tua mão, que estão precisando, meu Deus, de um milagre, de um toque especial das mãos do Senhor. Espírito Santo de Deus, a Tua unção, o Teu agir, não se mede na quantidade de pessoas que estejam reunidos no nome de Jesus. Mas a Tua unção se mede por aqueles que buscam a Tua presença, a Tua força, a Tua graça, que creem no Teu poder. Alcance agora a todas as pessoas que se unem comigo em fé e em oração. Alcance essas pessoas agora, toque na vida delas, para que o milagre chegue até a vida desta pessoa. Arranca a tristeza, a angústia, a opressão, tudo aquilo que não vem de Ti, arranca do coração desta pessoa e levante ela na graça, na unção do Espírito Santo. Se esta pessoa estiver doente e está concentrado agora com o coração cheio de fé, orando comigo, que esta pessoa seja tocada e que o Senhor arranque essa doença, essa enfermidade, que esta pessoa seja curada agora, pela força, pelo poder da oração. Esse que foi desenganado pelos médicos, pela medicina, que o Senhor o alcance agora, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Alcança a todas as pessoas que nesse momento se unem comigo. Aonde quer que esta pessoa esteja, que a mão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo toque na vida desta pessoa. E eu declaro sobre a vida desta pessoa agora, céus abertos, e sobre ela que venha a bênção do Pai, a bênção do Filho e a bênção do Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém, Senhor Jesus, e amém. Comunidade Cristã Casa de Deus, unindo a família com Cristo. Domingo às 18h30, sexta-feira às 19h30. Vem juntar-se a nós. Rua Nova Jerusalém 1147, Jardim Castelão. Esperamos por você em nossa comunidade.